coisas que eles vendiam atrativas, e as pessoas iam lá e ficavam comprando aqueles saquinhos de amendoim, e logo aquela luz vinha piscando que o trem estava vindo, e as pessoas seguiam intertidas com saquinhos de amendoim, e veja isso, as pessoas estavam numa estação de trem e não estavam percebendo que o trem estava vindo. E a mesma coisa é hoje, a luz do rádio está piscando. Como nós vemos, se nós lemos a mensagem, Daniel entendeu lendo os livros, quando nós lemos livros, quando nós lemos a Bíblia, a mensagem, nós olhamos e vemos que as coisas estão apontando, que essa luz está piscando. Olhe para o mundo ao nosso redor, olhe para as nações. O profeta diz lá no tempo dele que os Estados Unidos tinham dívidas que eles só poderiam pagar daqui a 40 anos. O profeta diz lá nos tempos dele, lá nos dias dele, na década de 60. Imagina como que não está hoje. O profeta não falou essas coisas à toa ou porque ele supôs. Ele era um profeta, ele era um atalaia, ele estava olhando lá na frente. Você sabe, tem aqueles atalaias, e eles ficavam num lugar alto, e quando o exército estava lá longe, aquele atalaia começava a gritar para as pessoas: está vindo um exército. E se as pessoas não acreditassem, se as pessoas que estavam lá no campo fazendo qualquer coisa, plantando ou fazendo alguma coisa, ou se eles não acreditassem naquele atalaia, não se prontificassem, não se preparassem para uma guerra, não fechassem os muros, eles morreriam. Verdade. E o profeta, ele foi um atalaia. Amém. Deus colocou ele num lugar alto, num lugar elevado. E ele mostrou que fora dessa mensagem é morte. Verdade. Fora da palavra é morte. O exército Satanás, a Rússia irá começar essa guerra. E fora do rápido, ou você vai alcançar salvação comum através do julgamento, ou você irá para o inferno, irá passar pela segunda morte. Então a única forma que nós devemos estar olhando agora é para o arrebatamento. Amém. Só que o profeta fala assim: quando está perto de Deus fazer alguma coisa, Satanás ele envia coisas que tiram a atenção das pessoas. Veja se não é assim. Nos tempos de Jesus, aqueles homens eles eram fariseus, e você me diga uma escritura que Jesus não cumpriu. Ele veio cumprir cada escritura. Sim. Ele foi morto do jeito que os profetas falaram que ele seria. Ele foi como raiz de uma terra seca. Ele veio do jeito que estava profetizado que ele viria. E as coisas hoje em dia estão acontecendo do jeito que elas teriam que acontecer, mas muitas pessoas seguem dormindo. Muitas pessoas elas não estão gemendo e clamando. Eu estava meditando nessa escritura e pensando quão tardia é a hora. O profeta diz: essa será uma era curta. Essa é a era da obra rápida. O profeta diz. O profeta é um atalaia. Ele viu o que eu não posso ver através dos meus olhos. Eu não posso ler a Bíblia e querer interpretar algo ou fugir de algo que o profeta falou. Eu tenho que olhar através da mensagem que o profeta trouxe, porque cada era viveu segundo a mensagem que o seu mensageiro trouxe. Verdade. Lutero, o povo de Lutero não poderia ir no arrebatamento, não poderia. Eles não tinham o material para isso. Mas quem estava aqui na quinta-feira se recorda que o pastor leu a mensagem que o profeta falando num parágrafo, que a noiva ela tem o material que ela precisa. O material está em nossas mãos. A espada está em nossas mãos. O profeta partiu, mas o Espírito Santo ficou. Ele está guiando o povo, como foi cantado aqui. A pomba está guiando as águas. Mas nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis, porque a pomba, o profeta disse que ela é sensível. A pomba é sensível. Se você não tiver sensibilidade para ouvir o que a pomba está querendo te dizer, isso você passará por cima, você irá espantar ela. A pomba ela está tentando guiar o povo, mas nós devemos estar sensíveis. Nós devemos estar sensíveis. O profeta ele condenava todos os tipos de coisas. Ele quando estava começando a ter aqueles programas, essas coisas, ele condenava essas coisas porque ele estava preocupado. E lembre-se, ele diz: Satanás enviará coisas para que façam
as pessoas tiram o foco, mas aqueles que estão gemendo, aqueles que estão clamando, esses irão ter a capacidade de subir no rápido, porque esses não estarão caminhando segundo a sua força. Eu não tenho força nenhuma, eu sou como Paulo que diz, eu sou fraco, mas eu estou buscando caminhar debaixo da palavra, debaixo do ensinamento que o profeta trouxe. É isso que nós devemos estar buscando. Essa é uma era de frieza. Essa é uma era de frieza, onde Satanás ele tenta fazer tudo, e a Bíblia diz que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. E então nesta hora em que o mundo está olhando para tudo quanto é tipo de coisa, falando sobre política e tudo quanto é tipo de coisa, como esta guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, o mundo está olhando para isso, mas o mundo pode estar olhando para essa pandemia que teve, e agora está vindo outras coisas. Crianças estão tendo, esqueci o nome da doença, que está tendo um surto de crianças que estão tendo, esqueci o nome da doença, mas as pessoas estão olhando para várias coisas hoje, mas há um povo que está olhando para a palavra. Se nós... Amém. Aleluia. Hepatite. Está tendo um surto. Essas coisas não são em vão. O mundo está olhando para todas estas coisas. Lembre-se, pestes, fome há na terra hoje. Guerras, tudo está aí. Satanás ele tem enganado as nações. Satanás tem corrompido. Satanás tem esfriado o coração das pessoas, trazido a mornidão nesta hora. Essa é uma hora em que se não fosse essa mensagem, essa palavra, nenhuma carne salvaria. Mas enquanto o mundo está olhando para todas estas coisas, nós devemos estar buscando olhar somente para a palavra. E se há algo que está tirando o foco, talvez, o profeta disse, algo que você pensa que está afastando você dele, então tire isso, porque tira isso de cena, mova isso, porque essa é a hora de viver em intimidade com Deus, buscar ter intimidade com Deus. O tempo é tardio e a Bíblia diz que viriam escarnecedores que falariam, mas não era para ter acontecido um rapto, vocês não estão falando, faz hora que ia ter um rapto e ainda não surgiu. Essas pessoas vêm e cumprem profecias, porque a Bíblia diz que viriam escarnecedores, mas nós que estamos permanecendo nessa palavra, que estamos lutando, como disse o hino, nós devemos estar sacando a espada e batalhando. O profeta diz, a espada é a palavra, o profeta diz que a espada é a palavra, mas ele diz, requer-se mãos de fé para empunhar essa espada e batalhar. Então nós devemos empunhar a espada com mãos fortes de fé e nos aprontar para esse rapto, tomar a espada que é a palavra e cortar os nossos próprios desejos, os nossos próprios sentidos, as nossas próprias vontades, de não orar, de não ler, de não meditar, porque esta é a hora em que nós devemos estar buscando viver sem mancha e sem rugas. Não depende da nossa capacidade. Nós sabemos disso, não depende da nossa capacidade, mas a Bíblia disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu farei você herdar a terra. Então a nós cabe nos esforçar e ter bom ânimo. Não é a nossa capacidade, é por graça, mas a Bíblia requer homens que estejam esforçados e tendo bom ânimo para cumprir a vontade de Deus. Lembra de Davi, quando ele desejou beber da água da fonte de Belém, e daí os soldados dele foram lá e abriram uma brecha nos inimigos, foram lá e buscaram a água e trazeram para Davi. Davi, ele aponta para o rei. Davi, o filho de Davi, é Deus no milênio reinando. Davi, um rei, apontando para Cristo. E nós, os soldados dele, ele sequer pediu, ele não falou bem assim, vai lá e tenta buscar um pouco de água para mim. Ele desejou beber daquela água. Deus requer um povo que não esteja esperando sentir vontade de orar ou de ler, mas esteja buscando cumprir a vontade dele, independente das próprias vontades. É isso que Deus requer. Não é eu vou esperar eu sentir vontade para me consagrar. Não é isso que Deus quer. Deus quer um povo consagrado a Ele, independente de sentimento próprio, independente de vontade. É isso que Deus deseja, pessoas que tenham essa sensibilidade
para captar o que o Espírito quer que você faça. Captar o que o Espírito quer que você faça e fazer aquilo, porque essa é uma era fria, essa é uma era que é chamada de uma era morna, onde pessoas vêm à igreja e o profeta diz, se tornam cristãos igrejeiros. O profeta diz, isso não resolve nada. A mensagem não veio para fazer a gente parar simplesmente de beber, ou de fumar, ou de cometer adultério. Não é isso, é preparar um povo para a viagem dimensional. É isso que a mensagem veio preparar nesta hora. Aleluia. O profeta veio e ele estava suposto, ele veio com o propósito de treinar um povo para uma fé de arrebatamento. Nós olhamos para a vida de Elias, ele veio e treinou um povo para viver Elias veio e treinou Eliseu para viver na mesma condição que ele viveu. Ele disse, eu quero a porção dobrada. Daí a mesma unção que estava em Elias passou para Eliseu. Já estou terminando. Jesus, ele treinou os apóstolos e eles viveram na mesma condição que Jesus viveu. Ele disse, eu virei para vós, eu voltarei para vós, eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco e em vós. O profeta, ele veio e ele viveu em uma esfera sobrenatural, mas não é só nós olharmos para o profeta e dizer, ele foi um grande homem, ou olhar para os grandes cultos que ele teve. Isso é maravilhoso. É maravilhoso nós olharmos para o dom que ele tinha de curar pessoas. Era Deus operando através dele, isso é maravilhoso. Mas você reconhecer o que Deus fez no passado não te traz fé de arrebatamento. Você saber o que ele fará no futuro, irmão, vai ter o milênio e tudo mais, isso são coisas grandiosíssimas. Mas o que irá trazer fé de arrebatamento é você reconhecer o que ele está fazendo agora. O que ele está fazendo agora. Um povo que está suposto agora a viver no mesmo nível que o profeta viveu. Porque a partir que aquele atalai estava falando, que aquele exército estava vindo, e aquele povo dava ouvidos a ele, eles estavam olhando por um ângulo, eles estavam vendo aquele exército, porque eles estavam ouvindo aquela mensagem, eles sabiam que aquele exército estava vindo. Então, se nós estamos olhando através dos olhos do profeta, então nós estamos supostos a viver no mesmo nível que ele viveu. Nem todos nós temos um ministério profético. Você não me confunda, eu não estou querendo dizer isso, mas nós estamos supostos a viver com a intimidade que ele viveu, porque ele veio, ele teve a primeira puxada, a segunda, e ele entrou na terceira. Em 63 ele entrou na terceira etapa, e sabe o que ele disse? Ele disse, a Bíblia se tornou nova para mim. Quando esse 7 seus se abriu, a Bíblia se tornou nova. Mas como assim se tornou nova? Porque ele entrou na parte de trás, na mente de Deus. Ele entrou em um nível mais alto. E nós devemos agora viver nesse nível mais alto. Olhar para a Bíblia e reconhecer a nossa história aqui. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Aleluia, 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 aleluias. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso apenas aguça mais e mais a nossa fé, o nosso ânimo, amém? O nosso coração. E esta obra que o Senhor está fazendo na vida dessa juventude não tem manutenção humana, é de Deus, amém? E como Deus tem falado, não somente através desses jovens aqui, mas Deus tem feito uma obra maravilhosa através desses jovens, da mensagem pela nação. E como nós estamos felizes de ver essas coisas, e vemos que não pode ser uma coisa humana, né? Tem que ser uma coisa de Deus na vida desses jovens. Que Deus abençoe. Vamos ouvir também uma palavra rápida com o irmão Kelver, e nós vamos fazer um encerramento aqui. Glória a Deus. Como é maravilhoso ouvir essas ricas palavras que Deus tem para nos falar, né? Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós ouvimos, mais brota dele. Ele é o grande Elohim, a fonte de 7 cores que estava que o profeta viu há 100 milhões de anos antes que o mundo existisse. Elohim é essa fonte que emana 7 cores. Quando o pastor cantou aquele hino, Seguirei Lutando, eu
comecei a lembrar de quando Israel saiu do Egito. Israel, um povo eleito por Deus, um povo escolhido por Deus, saiu do Egito. Então eles chegaram em um lugar que tinha um mar à frente. Aí o faraó do Egito descobriu que Israel estava numa enrascada, Israel não tinha para onde ir. Então Deus veio a ele, Deus endureceu mais o coração dele, falou para ele ir atrás, e ele quis ir. E ele foi, e quando ele chegou, quando ele viu o povo, e o povo viu que aquele grande exército estava vindo para matar todos eles, começou a murmurar para Moisés, disse, não tinha muitas covas, não tinha muitas catacumbas no Egito para nós morrermos lá? Muitas vezes nós olhamos as coisas do modo natural. O irmão Elivel também passou um pouco por isso hoje, conosco. Aí eu lembrei daí, quando o pastor pregou, eu lembrei um pouco mais. Aí veja, aquele grande exército de Faraó com milhares, tinha muitos soldados lá, eles iam matar todos. Eles iriam deixar talvez algum pouquinho, mas, irmãos, ia ser ali uma verdadeira carnificina. Ia exterminar todos. Aí Israel estava de frente para eles, era o mar, e atrás deles, os egípcios vindo. Aquele pilar de fogo que seguia Israel, ele deslocou-se, ele ia na frente, ele se deslocou e foi na retaguarda, foi atrás. E nós vemos que esse pilar de fogo foi fotografado nesta era. Foi fotografado, e muitos irmãos veem ele andando no culto. Esse pilar de fogo, muitas vezes quando nós estamos numa luta tão grande, ele vai e se desloca para de trás de nós. Porque o diabo, ele é um cão traiçoeiro, ele quer pegar você por trás. Aí esse pilar de fogo, ele se desloca e vai para trás. E ele fica ali com o irmão Elivel, deu uma ilustração boa, com os braços cruzados, só olhando. Aí, quando esse pilar de fogo deslocou e foi para trás, os cavalos conseguiram ver aquele pilar de fogo. Aí os cavalos começaram a derrubar os homens de cima dele. Esse pilar de fogo está em nosso meio. Quando as lutas vêm, ele se desloca. Na frente tinha um mar. O profeta fala que mar aponta para teofanias caídas. Aí, atrás, tinha 200 milhões de demônios vindo. Aí esse pilar de fogo deslocou para trás, 200 milhões de demônios pararam. Não conseguiu mais chegar, a mim e a você, não conseguiu chegar. Aí as teofanias caídas, Deus abriu uma brecha no meio delas, para nós passarmos dentro. Aleluias, glória a Deus. Não há nada que possa nos pegar. Eu estava vendo também aqui em Zacarias 14, versículo 6, que no tempo do entardecer haveria uma luz. Esse tempo do entardecer, nós estamos vivendo nele. O profeta diz, estamos no tempo do entardecer. Como o irmão Gabriel disse, é uma obra rápida. Irmão, está para acabar, o novo dia já está para raiar. Já está no final. Aí nós vamos lá em Gênesis. Eu quero ser bem rápido. Lá em Gênesis 24, ligando para os nossos dias, me acompanhem bem rápido aqui, um pensamento bem relâmpago. Gênesis 24, Deus vem em Abraão e diz assim, vem Abraão e Abraão chama Eliezer, o seu servo, Abraão Deus, Eliezer o profeta dessa era. Aí ele chama Eliezer e diz, jura para mim que, eu quero uma esposa para o meu filho Isaque. Jura para mim que você não irá pegar as mulheres dos cananeus. Aí Eliezer vai, toca a juntura da coxa de Abraão e jura para ele. Aí ele vai, tem uma jornada grande, ele leva muitas coisas, muitos dons leva com ele. Eliezer o profeta, muitos dons ele leva. Aí ele faz uma pequena oração. Eu não marquei o lugar aqui onde ele faz a oração. Mas, irmão, é uma oração que ele diz, ó Deus, se a mulher... 14, obrigado, pastor. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser,
abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem dignaste ao teu servo Isaque, e que conheça nisto que fizestes beneficência ao meu Senhor. Veja, ele fez uma oração sincera do fundo da alma dele. Aí ele diz logo após, ele contando, ele diz assim, e eu terminando de orar, Rebeca veio com um cântaro. Rebeca veio e chegou à fonte, ele estava na fonte, Eliezer estava ali na fonte. O profeta tinha muita comunhão, e essa voz nós podemos ligar com Elohim. O profeta tinha muita comunhão com Elohim, com Deus. O profeta tinha comunhão, estava ali ao poço. Aí, ele pede água para Rebeca, e Rebeca dá a ele água, e quando ele termina de beber, ela diz, não, eu darei água para seus camelos também. Aí ele diz, essa aí é a esposa de meu Senhor. Então, seguindo o versículo 47 diz assim, então lhe perguntei e disse, de quem é esta filha? E ela disse, filha de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhes gerou Milca. Então eu pus os pendentes no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Nós podemos ligar aqui com a primeira, puxados o pendente no rosto e as pulseiras nas mãos. Isso aqui é os dons também. Mas se nós vermos a primeira e segunda puxada, e quando vai para a terceira puxada, é ela seguindo Eliezer, e no caminho, ela montada no camelo, ela olha e vê um homem de longe. Ela desce do cavalo e ela pergunta para Eliezer, quem é aquele? Ele diz, esse é o meu Senhor. Em 1963, o profeta estava na terra, Eliezer estava na terra. Aí apareceu uma nuvem no céu. Aí nós chegamos, primeira vez que nós viemos à igreja, nós chegamos e olhamos a foto da nuvem aqui e dizemos, mas quem é aquele? Quem é aquela nuvem? Aí nós vamos ver na mensagem, vamos o que o profeta diz. Ele diz, aquele é o meu Senhor. E quando diz aquele é o meu Senhor, o que ela fez? Ela disse, a cabeça desceu, então eu tenho que cobrir. Porque ele agora é quem está comandando. Ele agora é o cabeça. Ele é quem está me dominando. Ele será o meu esposo. Ele é o meu esposo. Veja quão tremendo esses tipos na Bíblia. Esses tipos são perfeitos. O profeta diz que todos esses tipos, o sétimo selo revelado em tipos e figuras na Bíblia, apontam para nós nessa era, nessa noite. Outra coisa tremenda também é em Lucas 24, bem rápidos. Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús, os 2 discípulos indo caminhando, os discípulos que tinham andado com Jesus tinha falado a eles que iria ressuscitar, mas eles estavam ali com os olhos cegados, eles não estavam ali tendo o entendimento da palavra. Aí, quando Jesus ressuscitou, esses 2 discípulos estavam caminhando em uma certa rua, no caminho de Emaús, que diz aqui. Os 2 discípulos estavam sozinhos. O profeta disse que estava indo voltar para o mundo. Estava querendo voltar para o mundo. Aí ele começa a abrir a palavra para eles. Ele começa a mostrar, e nós podemos ligar para a nossa era aqui. Nós podemos ligar o Jesus com o ministério do Filho do Homem que veio no final dos tempos, William Branham. Ele veio e começou a abrir a palavra. Abriu, mostrou o verdadeiro batismo, unidade de Deus, e colocou ordem na igreja, falou para que as mulheres descessem do púlpito para não pregarem,
colocou tudo em ordem. Colocou em ordem. Mas não era só isso. No finalzinho, Jesus, a Bíblia diz, ele se fez que iria para outro lugar. Agora, me acompanhe. Quando nós vimos que Jesus Cristo estava para fora da era Laodiceia, o que nós fizemos? Nós falamos, não, ele não pode ficar lá fora. Ele tem que vir para mim. Ele tem que entrar em mim. Não, Senhor, fica conosco. E os discípulos disseram, fica conosco, Senhor. Já se faz tarde, era tempo do entardecer ali. Deus revelou o tempo do entardecer. Aí ele se virou, nós vimos que Jesus estava fora da era Laodiceia, ele estava fora, nós dizemos, não, ele tem que, fica conosco. Aí ele veio para dentro, nós saímos dela. Aí quando nós saímos, é quando eles entraram na casa. E quando eles entraram na casa dos 2 discípulos, ele sentou à cabeceira da mesa, ele começou a repartir o pão. Quando a abertura dos selos veio, foi repartindo o pão. Um divisor de águas. Foi um divisor de águas ali. Quando Deus veio, repartiu o pão, começou em 1963. Aquilo lá foi o avivamento da noiva, o profeta diz. Os selos é o que traz o avivamento para a noiva. Aí nós olhamos, aí a Bíblia diz, os olhos deles foram abertos. Nós tínhamos a palavra, mas quando veio a abertura dos selos, isso aí é o que dá fé de arrebatamento para a noiva. O discípulo estava precisando ali que Deus abrisse os olhos deles. Nós também estávamos precisando. Nós estávamos muito. Aí o profeta veio, abriu, mostrou as escrituras todas. Mostrou, diz aqui, como eu disse, batismo, unidade de Deus, todos. E nós cremos. Eles creram também, porque eles continuaram caminhando, senão eles iam falar, não vou caminhar mais com você está falando só baboseiras. Não, eles continuaram caminhando, porque eles estavam crendo na palavra daquele Jesus Cristo. Aí, como Jesus viu que eles estavam interessados no que ele estava dizendo, ele diz assim, então, agora eu vou me revelar a eles. Porque tem um interesse nesses 2 discípulos. Eles estão com um pouco de interesse em mais de mim. Então, ele começou a repartir o pão. Esse repartir o pão é a abertura, é a revelação para nós, nesse tempo do entardecer. Glória a Deus. E a escritura que o irmão Gabriel ressaltou muito bem. Cele aqueles que estão gemendo e clamando. Nesse tempo do entardecer, não é tempo de nós ficarmos, como o profeta diz, estando aqui no mundo pensando que estamos num piquenique. O profeta diz, não estamos em um piquenique, estamos em um campo de batalha. Estamos batalhando a todo momento, irmãos. O profeta diz, se Deus abrisse os nossos olhos e nós pudéssemos ver, nós não conseguiríamos dar um passo. Porque esse mundo está rodeado de espíritos e demônios tentando parar nós. Tentando, mas não conseguem, graças a Deus. Que esse pilar de fogo está conosco, a nuvem também. Aí, cele aqueles que estão gemendo e clamando. Quem não está gemendo e clamando nesta era, está confortável. E Deus não aceita pessoas confortáveis em um Éden satânico. Esse é um Éden satânico. Se nós estivermos confortados com esse Éden, então isso significa que nós não viemos de Deus, porque Deus não ficou confortável aqui nessa terra, quando Ele veio. Aí nós vemos lá em Êxodo, em Êxodo 12, quando Deus faz a instituição da Páscoa, eles passam o sangue em um umbral da porta. Aquele capítulo dá para tipificar também com o tempo do entardecer, porque ele é um tempo de saída. E nós estamos no tempo do entardecer, um tempo de saída. A era da noiva já está aqui, o avivamento da noiva já está em nosso meio. Como o pastor leu a um culto passado, a noiva tem um material para ir no arrebatamento, olha o profeta dizendo. Então o que está faltando é um interesse meu de fazer como Daniel. Eu vou ver nos livros, Senhor, me dá isso, eu quero ver nos livros. E buscar, ler, buscar a revelação, e Deus dá. Então veja aqui, versículo 8, e naquela noite comeram a carne assada no forno,
com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. É tudo. Tudo. Temos que comer toda a palavra. Não é um pedaço aqui, outro pedaço ali. Não, eu quero toda a palavra. Eu estava vendo um pastor citando uma coisa maravilhosa. Não é você cheirar a mensagem, falar que mensagem cheirosa. Não, é você comer a mensagem. Falar a mensagem do profeta é boa. Não, não é só isso. Come a mensagem do profeta. Aleluias. E nada deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos pés, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado nas mãos. Nós temos que estar nesse tempo com as nossas vestes vestidas, uma mochila nas costas, cajado nas mãos, sapato nos pés. Nós vemos, Paulo diz, vestir a armadura da palavra, veste a armadura. Veste, porque nós estamos de saída. Estamos de saída, veste a palavra. O profeta diz, a vestimenta da noiva é os 7 selos. A vestimenta para levar a noiva no arrebatamento é o 7º selo. Houve silêncio no céu, então tinha algo aqui na terra, porque o cordeiro desceu, e quando o cordeiro desce, todo momento ele tem que ser adorado, então haveria uma adoração aqui na terra, e nós estamos adorando. Então veja, esses selos é o que traz a vestimenta. Então, esses selos veio e calçou o meu sapato. Esse selo veio e calçou, e vestiu a mim. Colocou a mochila nas costas e cajado nas mãos. E eu só estou esperando a hora de Deus me revelar o dia do arrebatamento. Porque Ele revelou para Noé. O profeta de 7º selo é revelado em tipos e figuras. Noé não é um tipo perfeito ainda, mas Deus revelou que Noé iria em tal dia, a arca iria subir. A Bíblia diz, e no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 10º dia, Noé entrou na arca. Dá a data. E Jesus vem e fala, e Jesus, quando os discípulos perguntam, quando será o fim? Ele abre os selos em Mateus 24. E quando ele chega no 7º selo, ele diz assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí nós vamos buscar o dia de Noé. Como eu disse, a Bíblia dá o dia, dá ali. Mas deu para Noé, e Noé revelou a sua família. E ele entrou na arca. E a Bíblia diz que no 17º dia choveu na terra, e aquela chuva matou as pessoas e ergueu a arca. E ela parou na 7ª montanha. E ele pisaria no novo mundo. Noé foi um homem que viveu no velho mundo e num novo mundo. Nós somos pessoas hoje que vivemos em um velho mundo e iremos viver em um novo mundo. Veja, que perfeito é isso. Que perfeito é essa conexão. E o profeta diz que Deus dará a revelação do arrebatamento para nós. Mensagem do arrebatamento. Deus dará a revelação do arrebatamento para a noiva. Então você saberá até o dia que você será raptado. O profeta diz que nos últimos 7 dias será clímax. Nem no serviço você vai mais. O profeta diz isso. Que coisa tremenda é isso. Então veja, estamos vivendo nesse tempo. É tempo de estarmos gemendo e clamando para ter esta vestimenta. Para ter essa revelação. Se não fôssemos a noiva, por que ouviríamos coisas secretas? Não tem como. Aquela terceira puxada na vida de Rebeca foi ela cobrindo e entrando na casa de Isaac. O profeta diz, a terceira puxada está ligada com a tenda, o profeta diz. Lá era só eu e o pilar de fogo e a pessoa. A terceira puxada para nós será só nós, só eu e Deus, só você e Deus. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos encerrar, vamos ficar de pé, tomar uma porção da palavra aqui no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 43.
Aleluias, graças a Deus por tudo que o Senhor fez nessa noite. Hoje Deus desejou fazer desta forma, amém? Amém. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 43. E no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Eu estou em São João, capítulo 1, agora verso 46. Disse-lhe Natanael: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e lhe disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Assente um pequeno instante. E vamos fazer uma conclusão para nós voltarmos para a nossa casa. Você já está se sentindo abençoado, não está? Está se sentindo abençoado? Deus tem abençoado seu coração através dos louvor, hinos, apresentações, tudo que o Senhor tem feito aos nossos corações. Essa meditação está perfeitamente conectado com o que o irmão Gabriel falou, com o irmão Kelver falou, e eu estava estudando a mensagem convencidos, então preocupados. Ninguém pode estar preocupado se não estiver convencido. Quando você está convencido, então você fica preocupado. Veja, irmãos, Filipe foi até Natanael. Veja o entusiasmo, a empolgação. Imagine aquela cena. Encontramos aquele de quem Moisés falou. Isso era uma coisa tremenda. Encontramos o Cristo. Nós o encontramos. É o Messias. Ele é Jesus de Nazaré. Aí já foi um ponto negativo. Porque Nazaré era um lugar difícil, de extrema pobreza, prostituição. Não é à toa que ele disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Um lugar aonde, se você ler os escritos antigos de historiadores, soldados romanos desciam a Nazaré para se prostituir, né? Porque onde há pobreza começa a haver prostituição. Desse contexto, tinha uma Maria também, donzela, esperando em Cristo, amando a palavra. Amém. E o Espírito Santo achou ela lá em Nazaré. Nazaré é um paradoxo. Nazaré é um tipo desse Éden satânico, corrompido, e Deus tirando moças, rapazes, famílias, igreja, uma igreja que quer estar posicionada na palavra de Deus. Fugindo do conceito religioso, denominacional, contemporâneo, mas olhando para a palavra, não se importando com o que dizem: isso aqui é rudimento, isso é uso e costume, vocês são meio atrasados, vocês são uma igreja retrógrada, isso e aquilo. Você não se importa com essas coisas, você fica com a palavra. Nós somos treinados para tirar de letra essas pressõezinhas que o mundo quer fazer, usando palavras para falar: vocês são a igreja dos usos e costumes, né? Se uso e costume é crer em toda a palavra de Deus, então nós somos. Então, mas são formas pejorativas para dizer que você é atrasado. Fale o que quiser, irmão. Como foi nos dias de Noé, será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Compreende? Como foi nos dias de Sodoma, o pecado legalizado na terra, será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então deixa o mundo falar o que quiser. E Natanael, irmão, era adulto, não era menino, não era criança.
olhou talvez assim, fechou um olho, abriu mais outro, disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O profeta disse que Natanael era um estudante da palavra. Ele sabia, Filipe nem tinha tentado a isso, mas as profecias de quem estudava as profecias para esperar a vinda do Messias, eles sabiam que o Cristo viria de Belém, Efrata. Por isso que ele, de onde ele é? De Nazaré. Que profeta nada, não sai profeta de Nazaré. Mas na verdade, Jesus nasceu em Belém, mas ele criou-se em Nazaré. Amém? Você sabe, quando criança pequena, seus pais saíram fugidos de Belém, quando Herodes decretou a morte das crianças de uma certa idade na cidade de Belém, porque ele queria justamente apagar, matar, ele queria colocar um torniquete nas profecias, mas as promessas do Senhor jamais irão falhar. O anjo do Senhor avisou José e Maria, antes que os assassinos chegassem, José e Maria já estavam fora. O Deus que cuidou daquela família é o mesmo Deus que cuida da tua família também. Milhares de vezes o anjo da morte passa na frente da tua casa e Deus fala, nessa casa você não entra. Você não fica nem sabendo disso. Aleluia! Aleluia! Se você soubesse o tanto de demônio que te rodeia, porque é bíblico isso, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não pode tragar enquanto você está na palavra. Aleluia! Fora do seu posto de dever você é vulnerável, mas em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você pode sapatear na cabeça do diabo. Aleluia! Mas fora da sua posição, não adianta, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres. Então veja, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Às vezes você não tem resposta. Filipe nem talvez era erudito como Natanael era no entendimento. Sabe o que ele respondeu? A melhor resposta que você pode ter, quando você realmente crê que esta mensagem é de Deus, que Deus realmente tem feito algo aqui, além, acima de amizade, companheirismo, bons modos, organização, acima de todas essas coisas, há um Deus, há uma coluna de fogo seguindo essa mensagem. Quando você realmente crê nisso, convencido, então preocupados. Então, Filipe estava preocupado. E aí, quando ele disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele respondeu, vem e vê, porque contra fatos não há argumentos. Há um Deus aqui que tirou um jovem lá do lamaçal do pecado e o trouxe por sua graça e misericórdia. Vem e vê. Vem e vê. Amém? Amém? Porque você crê que ele não vai te decepcionar. É assim, até mesmo para você convidar uma pessoa para ir para a igreja. A pessoa está na rua da amargura, numa luta tremenda. Você quer ir no culto hoje à noite? Vai ter um culto. Nosso pastor lá ora pelas pessoas. Se você quiser lá, no final do culto eu levo você lá na frente para você receber oração. Ah, mas eu já fui em tantas igrejas. Não, mas hoje vai ser diferente. É você que cria essa atmosfera. Hoje vai ser diferente. O que você tem de diferente? Então isso instiga as pessoas. Falam, não, eu creio numa mensagem poderosa. Eu tenho lido, eu tenho testificado, eu tenho visto esse Deus operar. Ele transformou a minha vida, Ele transformará a sua também. Aleluia, Ele tira você de qualquer situação se você crer. E isso instiga as pessoas. Convencidos? Então preocupados. Preocupados em quê? Em tirar um pecador do mundo. Preocupados em ajudar uma família. Preocupados em restaurar um lar. Convencidos, então preocupados. Sabe quando as pessoas não estão preocupadas? É porque elas não estão convencidas de nada. Elas ainda estão desconfiadas de Deus e da palavra. Talvez mentalmente elas estão tentando crer, mas aqui eles não estão convencidos ainda. Porque quando esse convencimento desce na alma, do lado de fora aqui, irmão, há uma expressão que se faz notar aqui do lado de fora. As pessoas veem o brilho na sua face. Tem algo diferente nessa mulher. Tem algo diferente desse homem. Tem algo diferente desse jovem. Convencidos, então preocupados. Amém? E essa preocupação de Deus não é uma preocupação que te deixa de cabelos brancos, que te deixa deprimido, oprimido. Essa preocupação com Deus é salutar, é saudável. Essa preocupação você tem que ter sim.
preocupação em ter mais do Espírito Santo, preocupação em não se tornar uma pessoa relapsa com as coisas de Deus. Você tem que ser preocupado sim, porque o anjo disse, irmão Gabriel leu aqui em Ezequiel, passa por Jerusalém e faz um sinal na testa. Claro que esse sinal é invisível, claro que ninguém vai sair com tinteiro fazendo tatuagem na testa de ninguém, isso é espiritual. Sela na testa os que gemem e choram e clamam noite e dia por causa dos pecados e das abominações que se cometem em Jerusalém. O irmão Gabriel leu rápido aqui, algo que é notório: começai pelo meu santuário, altar. Começai pelo meu santuário. O juízo começa na casa de Deus. Amém, irmãos? Noiva, nós não teremos um trono branco de julgamento. Nosso julgamento é hoje à noite. Hoje é 21, 22 de maio, não é? 22 ou 21 de maio de 2022. Hoje, nessa noite, a palavra te julga. Cada culto, a noiva, estamos passando pelo... A noiva não tem que ser flagelada. Você tem que sofrer para sentar no trono. Nosso sofrimento é agora. Passou isso aqui, acabou. Passou essa luta aqui, acabou. É bodas do Cordeiro. É festa. É churrasco celestial. Aleluias. É a presença do noivo. É o Senhor Jesus. Vale a pena você se esforçar mais um pouco. Aleluias. Então, veja, ele não tinha uma resposta para dar, mas ele estava convencido que ele ia levar o primo dele lá, porque Filipe e Natanael eram primos. Vem ver. Eu vou lá ver mesmo. Rapaz, você vai falar que vocês encontraram o Cristo? Você falar que você encontrou o Messias para um judeu? O sangue judaico que corre em um israelita, irmão, é o sangue que clama pelo Messias? O lugar mais sagrado do mundo para um hebreu é o Muro das Lamentações, é o resquício das ruínas do que sobrou do antigo templo de Salomão, aquele templo que a glória da Shekinah desceu naquele templo. E eles lá alisam aquelas pedras, chama-se Muro das Lamentações, porque eles choram naquelas pedras. A umidade, se você cavar o pé do Muro das Lamentações, é úmido de lágrimas. Chama-se Muro das Lamentações. É o lugar de choro, onde Israel bate naquelas pedras clamando pelo Messias. Mas eles foram cegados. Deus permitiu que o seu povo fosse cegado para que a graça se voltasse para nós gentios. Sabe o que o profeta desta era diz? O clamor dos judeus está tirando o Espírito Santo dos gentios e levando de volta para Israel. Porque quando o Espírito Santo sair daqui, irmão, não quer estar aqui. Sabe? Porque ainda tem 4 estações, chove, o agricultor planta, a terra responde, a colheita vem, cai chuva. Sabe por quê? Tudo ainda há alimentos. Veja, a noite, a manhã, a tarde, a natureza ainda se move, porque a noiva está na terra e o Espírito Santo está aqui. O que é o 6º selo? O 6º selo é um abalo na natureza. O que você acha que é o céu se enrolar como um pergaminho e as estrelas cair do céu como uma figueira agitada por um forte vento lança sobre si os seus figos? Isso é uma chuva de meteoros, de tsunamis, disse Jesus. Lucas 21, 27. E os homens estarão desmaiando de terror pela expectação das coisas que hão de vir sobre a terra. E virão terremotos, tsunamis, abalos, terremotos, essas tormentas, essas tempestades. Quando o Espírito Santo sair, a noiva sair, começa o período da grande tribulação. O pior tempo para se estar na terra. Mas nesta hora, irmão, a noiva estará nas bodas do Cordeiro, porque ela tinha azeite na sua lâmpada, e o azeite está sendo dado aqui a cada culto. Você está enchendo a sua lâmpada de azeite, a cada oração, a cada hino, a cada glória a Deus que você dá, está entrando azeite nas suas lâmpadas. Aleluia! Começai pelo meu santuário, começa aqui. A igreja é lugar de companheirismo, de amor cristão, mas é o lugar onde você também sonda a sua vida. É o lugar onde você dá uma olhada, não para os outros, mas para si mesmo. Olha, irmãos, eu quero encerrar dizendo assim, eu já vi estruturas fortes, a figura familiar ali, bem instituída, eu vi isso começar a se dissolver assim, e esfarelar, de o diabo não deixar nada. Sabe? Você não é forte, forte é Deus na sua vida.
Irmãos, outro dia, eu estava triste comigo mesmo. Como que a gente vai ficando velho de casamento e vai ficando rabugento? Outro dia eu falei para a irmã Vivi, assim, eu não aguento nem eu nem eu aguento eu mesmo, como é que você me suporta? Ela falou, eu também me sinto assim às vezes. Por que a gente vai ficando rabugento assim e não percebe? E a pior coisa é um rabugento que não percebe a sua rabugice. Acha que é o dono das ideias. Acha que sempre tem a última voz e a última palavra. Deus tem que nos converter, irmãos. Eu preciso de uma conversão na minha alma a cada dia. Eu tenho 18 anos, 20 anos de mensagem que foi batizado. Isso não significa nada. Não significa nada. A cada dia eu tenho que ir para o Calvário e tenho que morrer crucificado lá. Senão você se torna insuportável. Se torna mulher insuportável, homem insuportável. Vive ferindo, oprimindo as pessoas. Veja, então, mas que coisa maravilhosa é uma pessoa, quando a Bíblia diz, marca na testa aqueles que gemem, que choram, que estão preocupados. Preocupado com o quê? Com a inflação, com o Bolsonaro, com o Lula? Não, preocupado com o azeite, com a sua vida espiritual. Aleluia! A gente tem que se enxergar, irmãos. O culto está acabando, você vai voltar para a tua casa. Você tem que ter coragem de fazer uma oração assim, Senhor, me ajuda a me enxergar. Amém? A me enxergar, Senhor, me ajuda a me enxergar. E ser humilde, e aceitar a minha dependência de Ti. Convencidos, então preocupados. Convencidos, então preocupados. Não é convencido do jeito do mundo, não, convencido. É convencido de que Deus é real. É convencido de que a palavra é a verdade. Não se aceite nos bancos da igreja como se nós fôssemos o último biscoito do pacote, ou a única árvore do bosque. Não, nós precisamos de Deus. Aleluias. Vem ver Natanael. E ele foi. Veja, e Filipe estava ali convencido e preocupado. Aí ele chegou, Jesus parou assim, irmão, que milagre que teve eu já estou encerrando, que milagre que Jesus operou para que Natanael encontrasse tamanha conversão? Porque o homem se entregou diante de Jesus, só porque Jesus falou que viu ele debaixo da figueira. Tem gente que Deus opera, faz milagre, tanta coisa, e não reconhece. Natanael chegou, ficou meio assim desconfiado, olhando assim, Jesus lá. Quando Jesus cruzou os olhos com Natanael, aquele era Deus. Olhou dentro dos olhos daquele homem e disse assim, eis um verdadeiro israelita, um homem honesto. Natanael, ele era um homem certo, estava cego, mas ele era honesto, ele era sistemático, um verdadeiro israelita. O que Jesus quis dizer com esse elogio? Um verdadeiro israelita, ele disse um verdadeiro filho de Abraão. Eis um homem verdadeiro em quem não há dolo, quer dizer, em quem não há maldade, em quem não há malícia. Eis um homem íntegro. Aí Natanael já tremeu com aquela palavra, porque Natanael era sincero. Tremeu. Era Jesus que estava falando com ele. Amém? O mesmo que chegou aquele homem no culto. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Não, mandamento eu tenho guardado desde a minha infância. Vou falar o que para você então? Você sabe tudo, você conhece tudo, tenho guardado desde a minha infância. Aí Jesus olhou dentro dele, falta-te uma coisa. O que é que me falta? Se é por uma soma de dinheiro, eu posso ir atrás, eu posso pagar. Você está enroscado com as coisas da terra. Vende o que tu tens, dá aos pobres, vem e me segue. Ficou olhando. O mesmo Jesus que encontrou o homem religioso, rico, guardador dos mandamentos. Você está vendo como que as nossas qualidades são como trapos de imundícia diante de um Deus santo? Você está vendo como que nós temos que chegar nos humilhando diante de Deus, irmão? Oh, meu Deus! E Natanael disse, bem disseste ao meu respeito, Rabi, mas de onde me conheces? Aí Jesus olhou bem nos olhos dele assim, irmão Ramão, e disse, antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi,
estando tu debaixo da figueira. Para você e para mim ouvir isso, mas para Natanael aquilo tinha todo sentido. Porque debaixo da figueira, diz o profeta, ele orava debaixo daquela figueira. E ele clamava pelo Messias. Ele clamava por Cristo. Lembra do velhinho Simeão? Senhor, não deixe eu morrer antes que eu veja, Senhor, o consolo de Israel. E o anjo Gabriel disse, você não morrerá sem que você veja a consolação de Israel. E antes que ele morresse, no dia que Maria levou a criança, ele tomou dos braços da mãe e levantou aqueles bracinhos flácidos, magros, velhinho. E o velhinho Simeão lá no templo disse, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua glória. Aleluia, se há um fundo que clama, tem um fundo que responde. E o fundo do clamor de Natanael estava sendo respondido ali. Eu te vi, porque quando você orou lá, eu ouvi a tua oração. Você estava orando para mim. Quando Jesus falou isso, ele disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. O homem se converteu, a vida dele mudou. Mas quando isso não está lá, mostre milagres, mostre conversões, mostre vidas mudadas, ele vai sair dali e vai viver o mesmo velho tipo de vida lá fora. Ele vai ser um na igreja e vai ser outro lá fora no mundo. Mas quando isso entra na tua alma, você tem vergonha dos seus pecados. Se você não sentir vergonha dos teus fracassos, das tuas misérias, das tuas vergonhas, se você não sentir vergonha, a palavra, irmãos, é santa, é pura, é perfeita. Aleluias, se você não sentir vergonha disso, você não consegue alcançar essa redenção na sua alma. Aleluias, amém? Eu vou encerrar, mas o profeta fala sobre Davi, que Davi foi ao vale, e Israel estava sendo desafiado. Você sabe que o profeta disse que Davi, ele estava convencido, porque ele matou o urso e o leão. Ele estava convencido que Jeová era Deus e que ele venceria o gigante Golias. Só que ele estava preocupado com seus irmãos se acovardar diante daquele gigante. Ele estava convencido, então ele se preocupou. Eu estou com a mensagem aqui, onde ele ficou preocupado, falou, não é possível que nem meus irmãos, nem a casa de Jessé, nem um soldado, ninguém vai enfrentar esse gigante. Ele estava convencido. Quem está convencido de que Deus é real, irmão, está preocupado. Por exemplo, você está convencido que Ele é Deus? Se você realmente está convertido, você tem que orar, porque se você realmente está convencido, Ele vai ouvir tua oração. E Ele vai entrar em cena em favor de pessoas, não é da tua família, mas tem alguém chorando essa noite, Ele vai ouvir tua oração. Sabe por que as pessoas oram pouco? Porque não estão convencidas. E se não está convencida, não fica preocupado. Mas se você está convencido, você está preocupado. Se dissessem assim para mim, Aldrin, você tem 24 horas de vida. Tem um problema de saúde em você que nós detectamos. Daqui 24 horas, todo o seu sistema para e você vai a óbito. O que eu vou fazer nas minhas últimas 24 horas de vida? Eu estou convencido, então eu fico preocupado. Eu vou abraçar meus filhos, eu vou abraçar minha esposa, eu vou adorar a Deus, eu vou agradecer ao Senhor. Davi disse, Senhor, mostra-me os meus dias e a soma deles qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil, Senhor. Disse Davi essas palavras. Compreende? Quando você está convencido de que o cemitério São Sebastião, se o rapto tardar um pouquinho, cada um de nós vai para o cemitério, e que nós somos pó, e rapidamente, menos de 72 horas, você já está cheirando mal, não tem por que a gente ser orgulhoso da vida. Você quer ser irmão dos seus irmãos, você quer ser amigo dos seus amigos. Para que brigar? Para que maltratar? Para que ferir? Nosso tempo é curto e já está acabando. Faça o bem, não importa quem. Não guarde rancor nem mágoa. Nada merece isso de você. Isso te deixa doente. Não guarde isso. Convencidos? Então preocupados. Se Jesus disse, quem amou, guardou todos os mandamentos, então não guarda todos os mandamentos, não. Só ama. Você entendeu? Eu não estou dando conta de guardar todos os mandamentos. Não guarda todos os mandamentos, não. Só ama. Porque quem amou, guardou todos os mandamentos. Esta é a lei e os profetas, disse Jesus. Convencidos, então preocupados. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Aleluias.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Oh, feche seus olhos. O que você quer dizer ao Senhor para nós voltarmos para o nosso lar agora, agradecidos a Deus? Aleluias. Aleluias. Faça a sua oração ao Senhor. Tudo que você ouviu, tudo que você viu nesse culto, faça a sua oração ao Senhor agora. Faça a sua oração a Deus, Ele ouve a sua voz. Faça a sua oração ao Senhor. Lembra do que você ouviu aqui, através desses moços, através da palavra. Você realmente está convencido, então você está preocupado. Você quer mais de Deus na sua vida. Aleluias. Senhor Deus, nosso Pai bendito, pode tocar. Nós agradecemos a Ti pelo testemunho da irmã Daiane, do irmão Mário, Senhor. Meu Deus, a intervenção divina, Senhor, na vida desta família. Senhor, estamos agradecidos, Pai, pelas vitórias, mas também pelas provas que temos enfrentado. Estamos agradecidos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida, meu Deus. Coisas dos quais nós não somos dignos, Pai. Estamos convencidos de que Tu estás aqui, Senhor, e que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Meu Deus, tira de nós todo ego, Senhor. Tira de nós todo orgulho, Senhor. Somos terra, somos pó, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a nos alinhar com a Tua palavra, Senhor. Não nos deixa ser um religioso, frequentador de igreja, Pai, mas que nós possamos, meu Deus, colocar a nossa vida no Teu altar. Meu Deus, Senhor, orações foram feitas aqui hoje, Senhor, por pessoas que estão entre a vida e a morte, Senhor. Meu Deus e meu Pai, temos visto Teus milagres, Senhor. Não é a primeira vez que Tu operas, nem será a última que Tu operarás, Senhor. Transforma essa vida, transforma essa família, essa mulher que clama, esse homem que geme, Senhor. O anjo de Ezequiel possa passar por aqui hoje, Senhor. Meu Deus, o anjo de Ezequiel possa passar por aqui, selando a testa de quem geme, Senhor, de quem chora, de quem clama, Senhor. Meu Deus amado, vai, Senhor, sela o coração daquele que clama, daquele que geme, daquele que chora pelas abominações e que quer nesta noite um renovo em sua vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluias. Nós rogamos, Senhor, essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluias. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, sinto o meu ser clamar. Aleluia, sinto o meu ser clamar. Obrigado, meu Deus. Leva em paz o rebanho, Senhor, cada um para o seu lar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada coração nesta noite, Pai. E que essas palavras fiquem marcadas na alma dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão, diga Deus te abençoe. Vejo um mundo julgado, vejo um mundo morrendo, vejo a necessidade da palavra se manifestar. Um caminho é aberto até nós, uma entrada para outro mundo, uma evolução do pó às estrelas do céu. O ouvir da palavra nos dá o poder vivificador. Oh, sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, um mundo em mim clamando por esse lugar eterno. Sim, sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, há um fundo em mim clamando por esse lugar eterno. Há um clamor.
Precisamos conhecer-nos como Ele nos conheceu, pois não vai demorar mais. Podes ver que chegamos ao fim. Não te detenhas, continue gemendo e clamando. Deves ter o sinal para ir nesse voo celeste. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando por esse lugar eterno. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, há um fundo em mim clamando por esse lugar eterno. Embora aflitos por muitas lutas que provam que nossa fé é genuína, no fim de nossa fé receberemos galardão de nossa alma, um corpo glorioso, um filho à imagem da palavra. Em nossas teofanias seremos um como Deus vivo. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando por esse lugar eterno. Sem lugar para esconder-se, a única saída é a fé de rapto. Vejo o mundo jogado sem lugar para esconder-se, a única saída é a fé de rapto. Vejo o mundo jogado sem lugar para esconder-se, a única saída é a fé de rapto. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando por esse lugar eterno. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando